pede expressamente ao regente, ao seu irmão Dom Pedro, é, de alguma maneira... Uma expiação. O que é impressionante nesta certa cronologia é que a carta pela qual a coroa doa este território ao infante Dom Henrique é assinada poucas semanas depois de chegar a Portugal a notícia que o infante Dom Fernando finalmente, ao fim de 6 anos de cativeiro infame, tinha morrido nas masmorras de Fez. Significa que é aqui que ele quer ficar, muito provavelmente também a resolver os seus problemas de consciência, porque é inevitável que ele tenha tido problemas de consciência. Embora, vale a pena lembrar isso, por muitos problemas de consciência que ele tivesse, ele foi o primeiro a saber manipular a história, porque aquilo que nós sempre falámos, eu próprio quando era criança, o que eu aprendi sobre a expedição de Tanger não foi o mau comando do infante Dom Henrique, foi o sacrifício do infante santo. E esse culto do infante santo, o pobre do infante Dom Fernando, culto ao infante Dom Fernando que começa a ser feito pelo próprio infante Dom Henrique quando consegue, por volta de 1450, que as vísceras do irmão venham para Portugal e que sejam usadas para iniciar o túmulo do infante Dom Fernando no Mosteiro da Batalha. E é o infante Dom Henrique, ainda vivo, que começa a criar o mito do infante santo. E, portanto, é muito interessante como, por um lado, expiação aqui, mas esse homem extraordinariamente manipulador, esse homem que foi capaz de manipular os seus marinheiros para vencerem o medo, foi capaz de manipular a história ao ponto de convencer todos, até nós próprios no século XX e agora inícios do XXI, de que a expedição de Tanger é a expedição do infante santo, que não é, é a expedição do infante desastrado, que foi ele o infante Dom Henrique. João Paulo, recolhimento místico ou culpa? Pois, as duas coisas podem-se misturar com muita facilidade. Seguramente, mas ainda a proximidade com o território que ele sempre desejou, sim, o Norte da África, Ceuta. Sim, o Ceuta e mesmo o oceano onde ele provoca os descobrimentos, porque da mesma maneira que ele cria a Guerra Santa, ele também olhou para os descobrimentos, não tanto na sua mentalidade, não tanto pelos escravos que vinham e pelo ouro que vinha, mas pela possibilidade de alargar o cristianismo a novas áreas que estavam inacessíveis até ao início dos descobrimentos. Não é que ele tenha feito muito por isso no sentido de enviar missionários, porque não era o tempo para isso, mas no sentido em que ele tinha a noção que estava a abrir um caminho novo também para a Igreja e para a religião cristã. Mas aqui estamos no sítio onde ele viu chegar pela última vez um rei, porque a última vez que ele esteve aqui com um rei foi com o seu sobrinho Dom Afonso V, que o visita aqui em 1458, antes dos dois juntos partirem para a África, aos 64 anos de idade, para uma última campanha. É a desforra, no fundo, de 1437, quando participa na conquista de Alcácer-Seguer, que se dá em outubro de 1458. Depois disso, os últimos 2 anos, ele já pouco sai daqui. Há uma coisa que é importante também dizer, Dom Henrique, na forma até como o sobrinho passa por aqui para o levar para a última campanha militar, ao longo da sua vida, o infante Henrique nunca foi o rei, nunca foi o regente, mas foi sempre o número 3, 4 da hierarquia do reino. Um homem muito próximo do poder, que o controlava, mas que nunca o corporizou. As circunstâncias mudavam, mas a influência do infante Dom Henrique mantinha-se fortíssima. Manteve-se fortíssima até pelo menos 1455 e eventualmente 1458. Depois o tempo passa, as novas gerações chegam, temos os Braganças a emergir com uma grande força em torno de Dom Afonso V, temos também o peso da própria Casa de Viseu, com o infante Dom Fernando, e Dom Henrique fica por aqui, a lembrar ainda a sua mãe, Dona Filipa, o seu pai, o El-Rei Dom João. Quando o homem aqui, já nesta fase final, notoriamente final da sua vida, neste local de meditação e de expiação, ainda invoca os pais, há aqui uma saudade que a gente pressente de que tem que voltar a lembrar-se deles, da Rainha Filipa e do Rei Dom João I, que continuavam no seu coração e no seu pensamento. E depois invocar que finalmente, quando ele morre rodeado só por alguns cavaleiros da Ordem de Cristo, para um infante de uma dinastia tão extraordinária como é a dinastia de Davis, e é um caso peculiar o deste homem que prefere aqui este ermo para morrer sozinho. Mas a mais notável de todas as empresas do infante foi a transformação da atividade marítima da Ordem de Cristo, uma atividade puramente militar, numa atividade científica. Agora, em vez de corrermos atrás dos corsários mouros, íamos por mundos nunca dantes navegados e tentávamos encontrar uma imagem nova do mundo. Foi por isso que, ainda em vida do infante, os portugueses chegaram à Madeira e a transformaram num jardim da Europa,
e às ilhas dos Açores e a Cabo Verde, e toda essa região africana ficou conhecida. E quando o infante morre, esse impulso enorme continua, e em breve os portugueses ultrapassam o Cabo da Boa Esperança, entram no Índico. A Índia vai ser, durante todo o século XVI, a razão de ser de Portugal. E estão no Brasil. O Brasil será realmente o nosso grande apoio económico durante o século XVII e o século XVIII. E depois, saídos do Brasil, fazem o Império Africano, que dura até ao século XX. Raramente um homem pôde influir tanto no destino coletivo do seu país como o infante Dom Henrique. A sua memória está aqui agarrada a estes rochedos, a estes recessos, a esta espuma das ondas do Parlamento algarvio. Está em causa um processo para que esta região seja qualificada património da humanidade. Foi de facto aqui o berço de uma grande parte da humanidade europeia esparzida pelo mundo. Eu acredito que raramente a atribuição de património da humanidade será tão justa como será neste caso a esta região de espantosa beleza, uma beleza bravia, inesquecível, que é todo o Barlavento algarvio. Sagres é fim do mundo só para quem cá não vem. Para quem chega é um ponto de partida. E ninguém cá vem sem querer, pelo menos sem querer algo mais que os demais. Sim, são muitos contrastes e contradições, mas Sagres é um deserto de palavras. E aqui, palavras leva-as o vento. Ah, e o vento, como o vento que cá corre. Basta uma pequena fagulha para acender uma chama imensa. Um farol, um rumo, um ponto de partida. E depois? Depois, fazemos-nos a estrada. Vencemos falésias. E apesar do vento, vamos mar adentro, para descobrir que Sagres é muito mais do que uma vila.